Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Bonon, tenho 27 anos, sou arquiteta e ilustradora. Eu trabalho com ilustração há mais de 2 anos na parte comercial e já desenvolvi mais de 50 trabalhos, tanto para empresas quanto para indústrias. Fui convidada pela GFR para desenvolver uma arte para eles, da Reserva Arujá, a portaria de entrada. E foi uma oportunidade bem bacana porque é uma arquitetura que explora muito bem os materiais, a luz, tem um sentido plástico muito bonito que eu pude ter a oportunidade de representar através das cores, da aquarela e do guache. Eu tive bastante liberdade criativa nesse projeto, então o uso das cores eu tentei combinar de modo que eu conseguisse favorecer a arquitetura. Então, por exemplo, o céu, eu fiz um degradê de cores frias para cores mais quentes, para ir trazendo o olhar do espectador até essa grande cobertura da portaria feita de madeira. Então, toda a questão cromática ela foi pensada para favorecer mesmo os elementos arquitetônicos, os materiais que a gente utilizou. A aquarela é muito interessante porque ela tem essa questão orgânica de conseguir trabalhar tanto com transparência quanto com manchas. O pigmento se dissolve, a gente não consegue ter certeza de como que ele vai se comportar no papel. Então, para ilustrar esses elementos arquitetônicos foi muito interessante, porque controlar a tinta tentando simular, por exemplo, uma madeira, uma pedra, é sempre um desafio. E criar contrastes também na composição também sempre foi um desafio. Claro que a arquitetura ajudou muito, né, porque é um projeto belíssimo. A entrada do empreendimento, né, é o cartão de visita do empreendimento. Então, falando mais na parte prática, eu inicio o desenho a partir olhando a referência, né? Então, eu quis ser o mais fiel possível com as formas, com a arquitetura, com os materiais que foram propostos. Então, a primeira coisa que eu faço é um rascunho geral a lápis, né? Então, eu tendo esse rascunho, eu tenho um esqueleto principal para conseguir trabalhar com as minhas cores e com as minhas linhas. O segundo passo foram as canetas nanquim. O intuito de fazer caneta nanquim é que ele cria uma sensação maior de profundidade do desenho, então uma limitação melhor das cores também, onde que vai começar uma, onde vai terminar a outra. E além disso também o cliente consegue usar tanto a versão só com linhas, que é uma versão mais croquisada, quanto com cores. Depois disso, começa a entrar a aquarela. A aquarela é uma tinta que ela é dissolvida em água, ela é um pigmento dissolvido em água e a maior característica dela é de ser uma tinta transparente. Então eu não consigo fazer sobreposições com a aquarela. Então a gente vai ver essa questão da aquarela estourando, principalmente, que a gente fala, no céu. Então o céu foi um elemento que eu tentei usar como chave para puxar o olho do espectador de si, para ler a ilustração de cima para baixo. Então ele começa com os tons frios, que estão na parte de cima, e vai para baixo até os tons quentes, que é onde está o meu pôr do sol, que mescla também com essa cobertura de madeira, que estão todas chaves quentes. Depois que eu tô com a ilustração finalizada, eu venho com alguns toques de guache, porque como a aquarela é de transparência, ela não cobre. Já o guache não, o guache é uma tinta que eu consigo fazer sobreposições, apesar de ser também diluída em água, assim como a aquarela, eu consigo fazer essas sobreposições. A gente consegue ver bastante pontos de guache na iluminação da cobertura, na parte de madeira, que eu tenho os LEDs, então eu fiz toda a parte de madeira e depois fui colocando os pontos de luz, principalmente com essa tinta branca guache, fazendo essa sobreposição mesmo, porque a luz ela sai do material, né? Ela não se mescla com a madeira, então eu quis fazer essa sobreposição mesmo.